À primeira vista, o Jogo da Amarelinha parece ser um grande catálogo do conhecimento cultural do autor argentino Júlio Cortázar. Dá a impressão de ser só esse veículo para ele conseguir falar dos pintores, dos músicos, dos escritores que ele gosta e que influenciaram ele. Só esse meio para ele mostrar pra gente o quão culto ele é e o quão original ele consegue ser brincando com a forma do livro. E de certa forma é tudo isso. Porém, conforme a gente lê e entende o personagem de Horácio Oliveira, mais a gente consegue ver que estamos diante de uma obra que é profundamente intensa, psicológica, ousada e, acima de tudo, ofuscantemente brilhante. E antes de qualquer coisa, é bom esclarecer que o Jogo da Amarelinha é um livro que ele pode ser lido de duas formas, conforme é explicado na introdução. A primeira, que é a normal, né, entre aspas, a sequencial, que a gente vai lendo capítulo por capítulo, seguindo a sequência numérica, e o livro vai acabar no capítulo 56, dando pra gente uma história inteira, coesa, com começo, meio e fim. Ou a gente pode seguir o tabuleiro, em que a gente deve seguir os capítulos pulando para frente e para trás, sobrevoando dezenas de capítulos e embarcando numa gigantesca digressão de 155 capítulos. E hoje adianto que eu vejo pouca vantagem em seguir a forma convencional, a experiência do tabuleiro é absolutamente marcante, e apesar dos capítulos extras serem grande parte supérfluos, entre aspas, à primeira vista, a grande maioria deles são bem curtos, mas seguindo dessa forma a gente vai ter no final a mesma trama, só que enriquecida por um número gigantesco de digressões que são variados, poéticos e divertidos. E eu considero essas digressões absolutamente essenciais, porque é nela que a gente vai ver que todas essas críticas que eu fiz inicialmente no livro são refletidas e internalizadas dentro do próprio personagem principal, de forma que eu considero extremamente inteligente. Porque é essencial para a gente entender não só o personagem, mas tudo aquilo que ele faz e que acontece com ele. E sobre o que é a história? A gente vai seguir Horácio Oliveira, que é um boêmio argentino, quarentão, extremamente intelectualizado e culto, porém falido, que vive de favores em Paris, vagando pelas ruas, e posteriormente ele vai voltar para Buenos Aires. E essas são as duas grandes localizações dessa novela. E dentro de cada uma dessas localizações nós vamos ter lugares menores, apartamentos claustrofóbicos cheios de fumaça e música, clubes, cafés, pensões, ruas, ruelas e, claro, no final, um manicômio. E pode ficar tranquilo que falando assim dá a impressão que é spoiler, mas não é. Bem, o Horácio é esse personagem que ele filosofa demais, ele pensa demais e vive de menos. Bebe, fuma e ouve jazz com esse grupo de artistas e pensadores que são igualmente boêmios e ficam discutindo metafísica enquanto ele tenta nutrir essa relação com a Maga, uma mulher uruguaia que é o oposto dele. Ela sim vive antes de pensar, é mais espontânea, mais intuitiva e por isso mais viva e mais sincera. E a trama ela gira entre a interação dessas duas pessoas em Paris e, posteriormente, sobre o retorno de Horácio para a Argentina, onde ele vai encontrar um outro núcleo de personagens distintos. O livro acaba sendo essa grande jornada filosófica, metafísica dele, que vai assumir esse percurso imposto pelo tabuleiro, se tornando, como eu comentei, essa grande digressões, onde a gente vai ter citações, devaneios e várias cartas e fragmentos de escrita desse crítico imaginário chamado Morelli, que tem certo impacto sobre a trama e sobre o pensamento dos personagens. E é por esses desvios que o universo dos personagens acaba se engrandecendo e enriquecendo. Eu imagino que serão muitos leitores que vão encontrar certas dificuldades ao ler essa obra, que é pesadamente pós-modernista. E eu considero facilmente como uma das melhores obras pós-modernistas, e não só pós-modernistas, eu colocaria esse livro aqui entre os grandes feitos da literatura. Mas então, quais são as dificuldades que o leitor incauto pode ser que encontre ao ler? Primeiro, é um número gigantesco de referência que tem aqui, principalmente na metade parisiense do livro. Se você nunca ouviu falar em Clio, Cranach, Benny Carter, Jelly Roll Morton, Baudelaire ou Rimbaud, talvez você acabe empacando em várias das associações que são feitas durante essa obra. Isso sem contar a associação de ideias de filósofos como Platão, Spinoza, etc. Segundo é a mudança brusca de forma que o Cortázar vai empregar, ele vai tentar imitar às vezes o estilo de outros autores modernistas, tipo Proust, Joyce, Woolf, e fazer novas tentativas estéticas. Tem um capítulo em que ele vai intercalar as linhas de dois textos diferentes
E é um capítulo extremamente engenhoso da forma que ele acaba conseguindo trazer pra gente as ideias que ele tá querendo passar. E daí ele vai fazer livre associação de ideias, a narração ela vai mudar entre primeira e terceira pessoa. E eu já vou dizer que ele é extremamente mais acessível do que Ulisses, que é outro livro extremamente famoso por fazer essas mudanças bruscas de forma de narrativa. E o Cortázar ele faz aqui, ele faz de forma mais comedida, eu diria até não exatamente mais sóbria, mas muito menos alienante, mas ainda assim exige do leitor, já que não são meios de narrar que nós estamos acostumados em grande parte da literatura que a gente consome. E o terceiro ponto é a diferença nos espíritos de narrativa, na estética da narrativa em si, não só da forma. Então, se você está preparado para só capítulo intelectual, atrás de capítulo intelectual, não é isso que você vai encontrar. Alguns capítulos vão ser pesadamente surreais, outros capítulos vão ser digressões absolutas. Vários deles são bem convencionais, até com um pezinho assim no ar, nessas narrativas mais comedidas, mais lineares, que meio que refletem a própria existência, talvez, desse personagem principal, que nem sempre a vida é linear, fácil de entender. Mas em suma, eu acho que o segundo e o terceiro ponto não são exatamente a mesma coisa. Às vezes ele brinca com a forma, mas às vezes ele brinca realmente com a estética do capítulo, se é que isso faz sentido. É o tipo de coisa que quando você lê, eu imagino que você vai conseguir visualizar bem e vai entender do que eu tô falando aqui. Mas aqueles que conseguirem lidar com esses 3 pontos vão encontrar uma obra que é profundamente existencial, melancólica e dinâmica e robusta em sua ambição, porque o Cortázar ele vai oferecer muito pra gente. É o tipo de livro que você facilmente vai se pegar pensando e lembrando de cenas vários e vários meses depois de ter acabado de ler a obra. Eu sugiro, para facilitar a leitura de certa forma, reavaliar cada capítulo principal como sendo de fato um espaço diferente. Então Paris ele é, resumidamente, um grande labirinto e Buenos Aires é muito mais concreto e muito mais seguro, apesar da cena mais surreal de todo o romance acontecer em Buenos Aires. Eu sugiro também, quando você lê um nome que você não conhece, realmente parar. Na edição que eu li não tem essas notas de rodapé explicando quem são todas essas pessoas. Se você já viu algumas dessas pinturas, você vai conseguir fazer a associação livremente daquilo que o personagem está falando, o que acaba enriquecendo de fato o texto e a estética do Cortázar. Mas caso você não conheça, vale a pena você parar para olhar esses quadros, esses pintores que estão sendo referenciados, anotar várias das músicas que eles ouvem durante a parte parisiense, principalmente, que tem capítulos muito pesados nas referências musicais, e é muito interessante a forma que ele faz e a forma que isso ajuda a ambientar os personagens nessa fase boêmia da história. Sem contar que grande parte das músicas são muito boas, então por isso só já vale a pena vocês irem pesquisar depois. E outra coisa que é muito importante de vocês irem avaliando é a própria psicologia e as decisões que o personagem principal toma. O Horácio não é nem de longe um personagem moralmente correto que toma decisões pensadas, apesar do tanto que ele pensa antes de falar ou fazer alguma coisa. Talvez seja uma forma do Cortázar mostrar pra gente que intelectualidade e cultura não acaba resolvendo essas ambiguidades morais e éticas. E nem sempre a solução dos grandes problemas e questões que a gente se depara durante a nossa existência estão na arte, na ciência e na filosofia. E também tirem um tempo para apreciar esse humor negro que permeia algumas partes da obra, esses ecos existenciais de absurdo e de surrealismo aqui têm que ser interpretados realmente não de forma literal, mas de livre associação. E também para avaliar qual é o papel do Morelli, esse crítico imaginário dentro da própria narrativa. E também não espere entender tudo, como eu disse, o Cortázar aqui vai usar toda a gama de artifícios que ele tem como um escritor extremamente hábil. Vários desses capítulos vão estar brincando com neologismos, com onomatopeias, com assim, estruturas de vanguarda para nós, meros mortais que lemos pelo prazer de ler e não por ambição acadêmica ou coisa semelhante, vai ser impossível entender e apreciar tudo que ele está fazendo nessa primeira leitura. Mas acredite, não importa, o pouco que você conseguir pegar já vai valer demais. E é um livro muito mais abordável do que Ulisses, por exemplo. É um livro maravilhoso, eu considero sem igual. O Cortázar conseguiu escapar aqui dessa galeria de cultura de uma forma inventiva, que ele traz esse formato de jogo de amarelinha não como um truque barato de leitura, mas sim como uma forma inventiva da gente entender o vagar desse personagem principal pela vida, que é feita de desvios, de surpresas e digressões, às vezes mais complexo e às vezes mais fácil de ser entendida. A minha nota para esse livro
são duas grandes tábuas.